Maravilhoso. Olha como é que eu tô lá bonito Deixa lá. você tá aí no meio. Pronto. Ah, isso! Aí completou agora. Vai, vamos lá. Acerta aí isso. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 158. 158. Que farás de Jesus Cristo? 158, você sabe o nome? Não sei. Logo depois que louvar ao Senhor com o hino 158, eu estarei fazendo uma leitura da palavra de Deus, todos aí mesmo sentados. 158. E após eu trarei uma reflexão. E após a reflexão, não citarei nome, mas é quem quiser poderá falar da experiência que Jesus fez e que mais marcou a sua vida. Hino 158 diz assim: diante de Pilatos está Jesus, por todos deixado em aflição, o qual pergunta à multidão: que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Respondes hoje sim, dirás um dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Em julgamento ainda está o Nazareno em aflição, e se repete a pergunta então: que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Respondes hoje sim, dirás um dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Será julgado Jesus por ti, ou recebido com gratidão, e muito alegre dirás então: aceito a Jesus Cristo. Que farás de Jesus Cristo? Respondes hoje sim, dirás um dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Ô, Glória! Opa! Maravilhoso! Mateus capítulo 27, versículo 22. Quer cantar mais um? Não? Vai ter? Só um? Não vai ter hino. Tá. Logo após a leitura aí, vocês vão cantar aí o tempo que for. Mas é da harpa que eu Pode quero cantar ver. os hinos da harpa todinha aí, Muito todos aí bonito, vão tá? cantar. Eu não conheço esse hino. Já ouvi assim, É acho lindo ele. pouquinho, viu? Eu vi Um pouquinho também. a mulher Diz assim, Mateus 27, 22, a passagem onde que Jesus estava diante de Pilatos. E a pergunta que foi feita pela harpa cristã é a mesma que está na Bíblia, que foi cantado pela harpa cristã, cantado pela esposa de Daniel ou pela esposa de Gunnar Vingre. Gunnar Vingre, amigo de Daniel Berg. A esposa de Gunnar Vingre, Frida Vingre, cantou este hino, baseado no Mateus 27 e 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Neste momento nós vamos orar para iniciar este momento de adoração ao nome do nosso Deus. E eu gostaria de pedir, que todos já estão de olho fechado, em reverência ao momento que é de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor dos Exércitos venha mais uma vez falar aos nossos corações. Poderoso Deus e majestoso Pai, que habita acima de todos os céus. Deus querido, nesta noite, meu Senhor, aqui nós estamos
Deus querido, em oração ao Senhor. Deus querido, eu quero lhe apresentar a vida do pastor João, que é o avô dos meus filhos. Jesus amado, está A vida da irmã está sobre o seu povo. Marinalva, avó Oh, Senhor. dos meus filhos. Jesus amado. A vida de minha mãe, Almezina, avó Nós, meu Senhor. de meus filhos. A vida, Meu Senhor, Deus, meu Pai. a minha vida, que o Senhor Deus venha ajudar poderosamente este servo do Senhor. Lhe apresento a vida do meu filho Melquisedeque, a vida do meu filho Kelvin Ketterson, a vida da minha filha Kimberly Ketterson. Deus, eu quero lhe apresentar, o Senhor sabe, a mãe das crianças. Lhe apresento, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, a todos, porque o Senhor Deus sabe, Senhor, a minha vontade é estender essa oração e lhe apresentar a todos que estão, Teixeira de Freitas, Aldinélia. Pai querido, aos demais que estão por aqui, aos demais que estão em toda a redondeza. O Senhor Deus conhece os corações. Giovana, Pai querido, a todos os nomes que dá vontade da gente orar, interceder e agradecer ao Senhor por tudo e por todos. Mas apenas o Senhor, meu Pai, é capaz de abençoar nós e a todos, Pai querido, Pai amado, nesta oração. Recebe, Senhor, os testemunhos. Pai querido, recebe os louvores que ora serão entoados ao Senhor. Que cada um, meu Pai, entoe aquilo que sentir, ou não entoe, caso não sentir. Que cada um, Pai, dê um testemunho do Senhor Jesus Cristo conforme sentir, ou não testemunho do Senhor, caso não sinta. Em nome de Jesus. É o que nós te oramos e te apresentamos, desde agora e para todo sempre. Amém. A oportunidade está cedida para quem quiser. Marinalva, começa aí. Pode começar. Por quê? Vamos então, começar é maravilhoso, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, estamos gratos a Deus por estar aqui reunidos. Sabemos que aonde nos reunimos, Deus está em nosso meio. Ainda que nesse momento possamos observar um sorri daqui, outro sorri dacolá. Às vezes é até um sorriso na boca da gente, mas aquele sorriso alegre da parte de Deus. Parece que não é nada esse momento, mas quando a gente observa, vamos ver que a Bíblia diz que os anjos, eles têm o prazer de estar de joelhos dobrados a cada momento, e eles não têm uma outra palavra para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, para os anjos, é maravilhoso eles estarem de joelhos ali dobrados ao redor do trono de Deus, tão somente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui nesta noite podemos até mesmo repetir as mesmas palavras por estarmos aqui reunidos, esse pequenininho grupo, mas se brincar, vira uma igreja, né? Glória. Porque a glória de Deus, ela pode cair aqui mesmo, descer aqui Glória mesmo. a Deus. Porque estamos aqui em adoração, simplesmente Glória a Deus. em adoração a Deus. E por estarmos em adoração a Deus, Deus, ele se manifeste. Ah, mas nós estamos dentro de casa, é com coisa que está dirigindo um culto. Isso não importa, o importa é que Deus agrada, porque nós estamos aqui adorando a Ele. Quando cantamos um hino, nós estamos adorando a Deus. Quando lemos uma palavra, expressamos ela, nós estamos adorando a Deus. Então, nesse momento eu tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão muito alegres. Porque se estivéssemos aqui em um lugar falando coisas que não agradam a Deus, falando palavrões, falando da vida de um, falando da vida de outro, eu tenho certeza que Deus não estaria agradando.
mas nós estamos aqui falando de Jesus. Amém. Estamos aqui falando que Ele é bom, maravilhoso, né? E eu vejo o seguinte, a cada momento nós temos mesmo que estar ligado em Deus, porque uma oração, como foi feita uma oração, pedindo a Deus para abençoar cada um nesta noite, eu tenho certeza que esta oração, ela é para nós uma proteção, porque quando nós entregamos a nossa vida, a vida de alguém nas mãos do Senhor, o que acontece? Nós ficamos selados, nós ficamos protegidos e o diabo ele não vai ter poder de nos tocar. Ainda que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles ainda não têm a mesma experiência que nós temos, mas eu tenho certeza que Deus ele está atento a ouvir o nosso clamor, porque nós que já estamos com a mente amadurecida, nós sabemos que até mesmo quando colocamos o pé lá fora na rua, nós já está correndo perigo. Quando nós saímos do portão da nossa casa, estamos correndo perigo. Se estamos dentro de casa, hoje nos dias que vivemos, estamos correndo perigo. Mas Deus, Ele é bom para conosco, né? É Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá graça, é Ele quem nos dá a vitória. Então, para mim, quando a gente se reúne para falar de Deus, nós estamos em lugar especial, e tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está ao nosso redor. Louvado é o nome de Jesus. Então, irmãos, quando eu vejo, quando o pastor Fabiano, ele diz que cada um vai falar da sua experiência que ele já teve com Deus. Eu já tive tanta experiência com Deus que eu não vejo motivo para não adorar a Deus. Glória a Deus. Né? Tanta experiência que eu já tive com Deus, eu não dou conta Glória a de Jesus. falar. Já ouvi a voz de Deus em tantos determinados momentos que eu não dou conta de falar. Mas eu quero falar uma coisa para todos que estão aqui presentes, quando nesse período, nesse tempo que eu sirvo a Deus, eu já vi coisas maravilhosas. A gente não dá conta de falar, mas a gente tem a condição de falar de alguma coisa. Eu vou falar de uma coisa tão simples. É que sabemos que o perigo nos arrodeia. Mas eu tive 2 experiências por 2 vezes. Um tempo eu estava trabalhando lá em Mateus Leme. Eu estava fazendo um serviço lá para aquela menina, a Irani. Aí eu tive... Aí no fundo tinha um terreno, eu capinei aquele terreno para não ficar sujo, porque o terreno era muito grande. Aí o mato secou, aí eu falei, vou botar fogo nesse mato. Quando eu cheguei com a enxada juntando o cisco, alguém me falou, debaixo daquele monte de lixo lá, daquele capim, tem uma cobra. Uma voz me falou, tem uma cobra lá debaixo. Eu falei, se é que tem uma cobra, eu vou lá com cuidado. Mas não deu outra. Quando eu mexi no monte de mato para tirar, a cobra pulou para cima. E a bicha saiu doida, saiu correndo, e ela veio para passar debaixo de mim, mas quando ela sentiu, ela voltou de lado lá, eu a enxada nela e matei ela. Outro dia lá no meu sítio, eu vou 3 vezes, agora eu lembrei, foi 3 vezes. Aí eu estou lá no meu sítio, aí eu estava capinando. Aí eu falei, no pé desse pau tem uma cobra. No pé desse pau tem uma cobra. Mas não deu outro. Eu meti um pau dentro do buraco assim. Peguei uma vara, meti dentro do buraco assim na raiz do pau. A cobra pulou para fora. E era uma cobra grande. Ela pulou para fora e depois ela pulou para fora e mexeu, voltou para o mesmo lugar. Eu falei, e agora? Fui lá em casa procurar um álcool para me jogar e botar fogo. Quando eu cheguei, a cobra tinha ido embora.
Outro dia eu roçando, lá, bem naquele pedacinho que eu vendi para Osias, bem ali. Ali tinha uma coivara que Bastião tinha feito e deixado lá. Eu falei, vou desmontando aquela coivarinha para secar, para mim queimar. Deus falou, aí tem uma cobra, não pode falar, aí tem uma cobra. Mas essa aí foi grande. Essa aí foi grande. Aí eu fui puxando os matos com bem cuidado. Deus falou, aí tem uma cobra. Quando pensou que não, a bicha apareceu. Olha o tamanho da bicha. Então, eu já matei também. Então o que acontece? Deus está tanto ao nosso lado, ao nosso redor. A Bíblia diz que ela acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra. Então, eu fico pensando como é que Deus ele tem o poder de falar com nós. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite para todos, ainda mais para vocês adolescentes que levam a coisa no sorriso, na brincadeira. Deus cuida de nós. Glória a Deus, é. Deus cuida de nós. Deus fala com a gente na hora que Ele quer. E para Deus falar, a gente tem que estar muito com Ele. Amém. Tem que estar muito agarrado com Ele. Tem que estar muito dando atenção para Ele. Tem que estar orando a Ele, buscando. Porque vocês é novinho ainda, não tem experiência nem com a vida secular, a vida lá fora. Que a vida secular quer dizer a vida lá fora. A vida com o trabalho, com a escola, isso é vida secular. Então vocês não têm essa experiência, mas também com a vida espiritual também ainda não têm. Amém. Então vocês têm que aprender essas coisas. Tem que aprender tudo isso, tanto material como espiritual. Porque as pessoas às vezes até seguem a Deus, vai na igreja, mas está desligado de Deus. Então esta é uma das coisas, de muitas experiências que eu tenho com Deus, essa é uma experiência que eu quero passar para vocês verem o que Deus faz na vida da gente e o cuidado que Ele tem com a gente, né? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu também quero falar assim, que dá também meu testemunho aqui, assim, que Deus é tão maravilhoso. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, todos os irmãos. Para mim é um prazer muito grande nós estamos aqui reunidos, né? Meus netos, Melquisedeque, o Kelvin e a Kimber, a irmã Marinalva aqui, o pastor João aqui também, o pastor Fabiano, né? E nós estamos aqui, né, para nós glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo na palavra de Deus que se encontra em Jeremias 3, no versículo 3, que diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Grandes coisas tem feito Deus por nós. Somos gratos ao Senhor por todas as grandezas que Deus tem feito em nossas vidas. Nós também não temos um tempo suficiente para nós declarar tanta vitória, tantas bênçãos que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Mas só de nós estar reunidos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, para nós já é um motivo de alegria e vermos que Deus tem feito nas nossas vidas, salvando, libertando e curando da alma e do espírito. Então nós somos gratos ao Senhor, né? Eu quero deixar também, como eu já deixei um versículo na palavra do Senhor, tem mais gente para falar, também eu quero deixar um pedacinho aqui de um hino, né? Eu quero já agradecer a Deus por tudo que Deus continua nos dando essa oportunidade para que está sempre nós glorificando e exaltando Jesus. Eu vou deixar ver se eu consigo deixar um pedaço assim aqui.
nós somos gratas ao Senhor, né? Por essas oportunidades que Deus nos dá. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Não guarde não. Eu estou aguardando as demais oportunidades. Eu vou ficar por último, que aí eu faço o vexamento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz. Amém. Louvo a Deus pela vida da irmã Mesina, que se encontra aqui no meu lar também. O pastor Fabiano. Né? Deus tem trouxe eles de longe para a gente estar aqui nesse momento, não é tão perto assim. Então temos que agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos recebidas, muita vitória, muitas bênçãos. E também louvo a Deus pela vida do meu esposo, meus netos, né? Meus 3 netos, e da minha filha também. Que Deus continua nos ajudando, né, irmã? Verdade. E é isso. Vou louvar o Senhor com hino. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, oh bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmada e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. E agradeço a oportunidade. Amém. A oportunidade continua cedida para quem não teve a oportunidade, quiser falar, ou uma oração também, ou cantar. A oportunidade está cedida. Ou se preferir, Vamos lá, eu Mel. cito o nome de vocês. A Bíblia. Vamos lá, Melk. Pregador. Flores Quem quer? de rosa. Fala, Mel. A Bíblia. Maravilha. Eu vou deixar. Transmite a palavra para nós. Você vai cantar não, Ina? Eu ajudo você. Mas troca de um hino mesmo. Vamos cantar um hino aqui. Vamos Procurar troquinha de um hino. Um hino aqui bem facinho. Você sabe esse hino, Ina? Você vai cantar assim. Jesus, meu Rei, Os meninos querem ouvir. Mestre, Senhor, Qual o é teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor,
bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e qual verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Amém. Amém. Deixa eles sentirem. Alguém quer abrir? Não Quem quer. quiser chegar mais um pouco, chega pra cá, meu. Seu avô sair também lá no Eu tô saindo bem lá. vídeo. Tá Tá saindo saindo. bem? Tá, Prontinho. é. Tô vendo eu lá. Glória a Deus. Aqui Tudo bem. em Mateus 27 e 22, surgiu uma pergunta. E essa pergunta não foi para o ímpio, não. Essa pergunta foi para os crentes na época de Jesus. Essa pergunta foi para os crentes que naquela época eram os judeus, os que tinham a Bíblia, os citadores de Bíblia e os copistas chamados escribas e os doutores das escrituras sagradas, conhecidos como os fariseus, que eram os mestres da Bíblia, e para os saduceus, que a maioria eram todos sacerdotes de sinagoga. Eram responsáveis pela Bíblia Sagrada, conhecida como Torá, Pentateuco ou Lei de Moisés, conhecido como Bíblia. A pergunta de Mateus 27 e 22 foi para todo esse grupo de religioso que dizia que Jeová era o Deus deles. Veio essa pergunta do Pilatos, que era um ímpio. Era um juiz que era governador, chamado de prefeito, procurador, mas era ímpio. Que veio essa pergunta de um ímpio, veio para os religiosos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E todos eles, a parte abaixo do versículo, responderam que ele seja crucificado. A pergunta não para, ela nunca vai parar. O que fazer de Jesus, chamado Cristo? Essa pergunta nunca para. O que se está fazendo com Jesus? Cada vez que eu canto, eu estou adorando a Jesus. Cada vez que eu oro, eu estou adorando a Jesus. Cada vez que eu prego, eu estou falando de Jesus. Cada vez que eu deixo de pregar, eu estou também negando a Jesus. Cada vez que eu faço o que Jesus manda, eu estou obedecendo a Jesus. E a pergunta não para. O que deve fazer com Jesus chamado Cristo? Surge uma outra pergunta. Por que Jesus morreu por cada um aqui? Por que Jesus morreu por todos? Independente se está no Brasil, esteja em São Paulo, ou em qualquer outro estado da federação, independente de estar fora do Brasil, independente de estar em qualquer país do mundo. Essa pergunta é: por que Jesus morreu por você? Se eu fosse fazer uma pergunta, começando de quem está lá. Por que Jesus morreu por você? Alguém diga apenas uma palavra ou uma frase para me dar sequência na mensagem. Por que Jesus morreu por você? Aí vai passando até aqui. Quem quiser responder, responda. Jesus morreu por mim, morreu por nós, para nos dar salvação. Glória a Deus. A próxima pessoa, por que Jesus morreu por você? Wanda Luna. Por que Jesus morreu por você? Vai, João. Posso ir daqui para lá? É você.
Por que que Jesus morreu por você? Para que hoje eu tivesse direito de ser chamada filha de Deus e ter direito de entrar no céu pelas portas. Agora eu posso perguntar por nomes aqui. Pelo menos uma pergunta alguém vai falar. A Kimberly, minha filha, por que que Jesus morreu por você? Eu tenho salvação. O Kelvin, por que que Jesus morreu por você, meu filho? Para que possamos ter o direito da salvação. Glória a Deus. Amém. Melquisedeque, por que que Jesus morreu por você? Por amor e vida eterna. Glória a Deus. A pergunta continua. O pastor João tem a chance, aí o senhor já pregou, ainda tem mais a dizer. Pode ficar à vontade. Porque ele me amou. Ô, glória. Porque ele me amou. Glória a Deus. Fazendo o fechamento. Jesus morreu por cada um de nós por tudo isso que foi falado. O amor é a razão de Jesus morrer. Como é que Jesus ama seres como nós? Você que vai ouvir essa pregação aí, que eu já estou fazendo o fechamento, já estou finalizando. Queria que você, depois de ouvir, você perguntasse o que tu tem que Jesus amou. O que tu tem que saber que tu não presta, e eu também não presto não. Por que Jesus ama seres que não prestam? O que não presta? A Bíblia fala que dentro de nós não tem nada que presta. Isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus olha para dentro de nós, diz que não acha nada que presta. Que o agrade ainda. Como é que Deus ama seres como você que está me ouvindo? Como é que Deus ama seres como eu? A resposta já foi falado, é o amor. O amor não tem explicação. Não existe dicionário que possa dar a interpretação do amor. O amor faz coisa que não quer nada em troca. Não depende de um obrigado, de nada. Sou feliz, sou grato por você ter feito isso. Nada disso. Ele não fez nada querendo ouvir nenhum obrigado. E ele ama você, mesmo você o odiando ele. Ele ama você. Mesmo que às vezes você odeia o Cristo, Filho de Deus. Ele ama você que odeia ele. Aqueles que amam Jesus, Jesus ama. Quem não ama Jesus, Jesus ama. Quem odeia Jesus, Jesus ama esses que odeiam Jesus. Isso é amor. Amor de Deus. Não tem explicação. Aí vem a pergunta. O que faremos de Jesus chamado Cristo? E os religiosos que estavam com a Bíblia na mão responderam em alto e bom som a ponto do juiz, que estava sentado no tribunal, ouvir a maioria das vozes dos citadores de Bíblia que dizia: crucifica ele, manda ele para a cruz do Calvário para morrer. Essa foi a nossa resposta, a nossa sentença que demos para o Filho de Deus lá no passado. Fomos nós os religiosos, que o Estevão, discípulo, chamou esses religiosos de assassinos e homicida, porque mandou Jesus para a cruz do Calvário, embora Deus queria isso, mas Deus não mandou que eles fizessem isso. Deus queria que acontecesse. E a Bíblia diz que Jesus, ao olhar aqueles que estavam à sua volta, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, Jesus foi caminhando lentamente. Uma coroa de espinho foi colocada na cabeça dele. Essa coroa tinha mais ou menos de 72 a 80 espinhos, de 10 centímetros até 15. Mais ou menos da espessura ou do comprimento de um prego. Era mais ou menos de 72 pregos ou 80 pregos, se fosse feita a comparação. Espinho com prego. 72 a 80 espinhos, que seria 72 a 80 pregos, sem exagero, batendo sobre a cabeça dele com um pedaço de porrete, que a Bíblia chama esse pedaço de porrete de caniço, mas batia sem pena e sem dó, como se fosse um marginal, embora ele nunca cometesse pecado e em sua boca não se achou engano, mas ele apanhou, mas apanhou sem nunca ter cometido um pecado. E quem cometeu esse pecado foi tu, foi eu, fomos nós. Ele pagou o preço por tu, que às vezes tu não quer nem dar um glória para ele, mas ele morreu por tu, não esperando um glória seu. Ele morreu por você, não esperando nem um aleluia seu. Ele morreu por mim, não esperando nem um glória meu.
Ele morreu por nós, sem esperar um aleluia de nossa boca, sem esperar nem uma gratidão, nem um muito obrigado. Ele morreu por nós. E foi colocado uma coroa de espinho, foi levado, colocado uma cruz pesada sobre as suas costas, e já foi batido nele com chibata que bate em animal, mas batia sem pena e sem dó. E a cruz era pesada e sobre o madeiro estava o nosso pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Chegando no lugar da crucificação, conseguiram 2 bandidos, colocaram um malfeitor, um transgressor, que é mesmo um bandido, assaltante à sua direita, e um outro à sua esquerda, e colocou ele no meio, colocou a cruz no lugar, pregou com prego as suas mãos e pés. E depois de bater tanto, mas bater tanto que as costas dele não tinha nem mais pele. Segundo os historiadores, estava tudo branco, aquela pele branca que fica. Depois de tanto apanhar e tanto derramar sangue pelas ruas de Jerusalém, ele agora foi colocado no madeiro. E depois que bateu nele, ele olhou o camarada que estava com a lança, só esperando o momento de atravessar a lança no coração dele, para furar o coração dele, com uma lança trespassar-lhe e derramar até a última gota de sangue. Ele olhou aquele camarada chamado de Carrasco. Ele olhou todo mundo dizendo: que bom que tu tá aí, tu tem que morrer mesmo, tu não vale nada, tu tem que morrer. Até muitos que ele curou, estavam ali, quem sabe até desejando que ele morresse. Até alguns que ele tirou até da tumba, não se sabe quem, que ele não ressuscitou só Lázaro, ele não ressuscitou só o filho da viúva de Naim, ele não ressuscitou só, logicamente, a filha de Jairo, não! Ele ressuscitou foi muita gente. Essas pessoas que está aí registrado que ele ressuscitou é só para dar uma amostra grátis do que ele fez, porque se fosse registrado tudo o que ele fez, haja livro no planeta Terra que não suportaria escrever tudo o que ele fez de milagre. E muitos estavam ali sendo gratos e muitos estavam ali sendo ingratos, mas ele não fez nenhum milagre esperando muito obrigado. Ele não fez nenhum milagre esperando ninguém agradecer ele, nem esperando glória da boca de ninguém e nem esperando aleluia da boca de ninguém. Simplesmente ele fez o milagre, simplesmente ele fez tudo acontecer. Agora chegou o momento que ele precisava decidir o que ele faria agora com aqueles que estavam matando ele. A Bíblia fala que ele, olhando para o céu, falou algo para Deus. Ele podia dizer: Deus, condena todos esses miseráveis que estão me matando. Ó Pai, manda todos esses para os infernos, esses que estão me agoniando. Eu vou morrer, mas é bom que eles todos vão para o inferno. Não, não foi isso que ele fez. Esses que estão fazendo toda essa ruindade comigo, manda todos eles queimar na fogueira do fogo do inferno. Não foi isso que ele fez. Ele podia fazer isso e todo mundo ia para o inferno. Mas não foi isso que ele fez. Ele, orando ao Deus, disse: perdoa-lhes. Perdoa esse carrasco que vai daqui a pouco me atravessar essa lança. Perdoa aqueles que vão me negar e aqueles que já me negaram. Perdoa aqueles que estão batendo no peito, desejando ver meu sangue derramar. Mas não é para salvar eles não, é para poder mostrar que eles são sanguinário e assassino. Perdoa todos esses ladrões salteadores. Perdoa os sacerdotes que não acreditam na sua palavra. Muitos sacerdotes estavam por ali torcendo para ele morrer logo, porque achando que a morte dele ia acabar com tudo que eles queriam que acabasse. E muitos doutores da Bíblia, doutores da lei, torcendo para ele morrer logo. Não era para ele salvar ninguém não, torcendo para ele morrer, porque achava eles que com a morte deles, eles estariam acabando com um inimigo, porque eles tinham Jesus como inimigo. Jesus nunca foi inimigo de ninguém, mas eles tinham Jesus como inimigo, embora Jesus não era inimigo de ninguém. E Jesus, orando, dizia: perdoa os fariseus, perdoa os escribas, perdoa os saduceus, perdoa todos estes aí, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dito isso, um dos bandidos que estava do lado dele, olhando para ele, disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus podia falar para aquele bandido: tu teve a vida inteira para pedir perdão. Agora, porque tu sabe que tu vai morrer e vai queimar na fogueira do fogo do inferno, tu está querendo pedir perdão? Não tem perdão para tu não. Tu deveria pensar nisso antes. Tu deveria não pecar antes. Tu deveria não fazer essas coisas antes, rapaz. Agora, porque tu sabe que tu está perdido. Agora, porque tu sabe que tu não tem mais chance de vida. Agora, porque tu sabe que acabou para você. Agora que tu sabe que tu perdeu. Agora que tu sabe que não tem mais jeito. Agora que tu sabe que a sua vida já era. Agora que tu sabe que, olha, nada mais pode aliviar a sua situação.
Tu tá perdido, agora tu quer perdão? Tu não vai ter perdão não. Tu deveria pensar nisso antes. Tu deveria logicamente imaginar antes de cometer o crime, antes de cometer o erro, e agora que o erro tá feito, tu quer perdão. Agora que o crime tá feito, tu quer perdão. Agora depois de tudo que tu fez de errado, tu quer perdão? Não tem não, tu vai queimar na fogueira do inferno, seu miserável. Mas Jesus não falou isso não. Jesus falou para ele: te levarei para o paraíso hoje, estarás comigo no paraíso. E ali, Jesus, depois de dizer essas palavras, a Bíblia diz que ele, olhando para os pés da cruz, estava sua mãe, e ele disse: mulher, eis aí teu filho. Olhando para um discípulo que abandonou Jesus, João, apóstolo do amor, veio ter amor depois, porque quem ama não abandona o mestre. A Bíblia fala que Joãozinho pegou o carreiro e correu. João, apóstolo do amor da Bíblia, correu também, junto com Pedro, junto com Tiago, com João, com Filipe, com Bartolomeu, com Mateus, com André, com Filipe, Tomé, todos eles, Alfeu, Simão, o zelador, Judas, filho de Tiago, total 11 discípulos que fugiu, e o 12º, que era Judas, já tinha se suicidado, porque foi o primeiro a vender Jesus por 30 moedas de prata. Todos correram e não quiseram ficar perto de Jesus, mas Jesus não queria nada em troca. Ele não estava esperando ninguém agradecer ele, não estava esperando ninguém querer, logicamente, dizer obrigado, felicidade, não! Ele fez tudo por amor, e quem ama não quer receber um centavo de troca. Quem ama não quer receber nem a gratidão em troca. Quem ama não quer receber nem reconhecimento em troca. Quem ama não quer que ninguém, logicamente, ache que deve agradecer. Se quiser que agradeça, agradeça. Se não quiser, que não agradeça. Mas quem ama, igual Jesus ama, logicamente não quer saber quem é que vai, logicamente, ele reconhecer ou receber alguma coisa em troca. E para finalizar, Jesus Cristo disse para aquele discípulo que fugiu e que voltou, olhou para ele e disse: João, eis aí a tua mãe, que era a própria mãe de Jesus. Ele disse: João, eis aí tua mãe, porque João era apóstolo e seria pastor. E entre as suas ovelhas, a mãe de Jesus seria ovelha de João. E depois de dito isso, a Bíblia fala que Jesus Cristo citou o Salmo 22, gritando a Deus, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Tu que acha que está abandonado por Deus, às vezes sem pai, sem mãe, sem irmão, sem parente por perto, às vezes o pai está longe, às vezes os parentes estão longe. Deus está te dizendo que Jesus gritou: por que tu me abandonastes, meu pai? Por que tu me deixou, meu pai? Por que eu sinto a sua ausência, meu pai? Mas Deus nunca abandonou Jesus. Deus nunca abandonou ninguém. Jesus citou o Salmo 22, porque Deus não abandona ninguém, embora o salário do pecado faz Deus virar as costas para o pecador. Mas Jesus não cometeu pecado, mas ele carregou o nosso pecado. O nosso pecado fez Deus virar as costas para o pecado. Mas Jesus nunca foi abandonado por Deus, embora os pecados faz Deus abandonar o pecador. Mas Jesus não era pecador, ele se fez pecado por nós, e Deus virou as costas para o pecado que nós, logicamente, colocamos sobre Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas Jesus não era pecador. Embora nós éramos pecadores, Jesus nunca cometeu pecado, mas se fez pecado por nós. E ali, após haver dito essas palavras, a Bíblia diz que Jesus Cristo bradou: tenho sede. E quando ele gritou por água, é normal uma pessoa que tem sede gritar por água e chegar um filho de Deus para lhe trazer água. Jesus não topou que lhe trouxesse água. E ele gritava pedindo água. E a pergunta que continua nas escrituras continua: o que tu está fazendo quando Jesus te pede água? O que farás com Jesus chamado Cristo? E ele grita: tenho sede, mas ninguém lhe dá água. Surge um monte de justificativa. Mas o soldado de Roma também não ia deixar. Mas não vê na Bíblia dizendo: olha, tentaram dar água, mas o soldado não deixou. Nem tentaram. Alguém até tentou correr com a botija d'água, mas olha, o soldado passou-lhe a rasteira ou matou a espada e não deixou trazer água para ele. A Bíblia não registra nenhuma tentativa de ninguém. E ele gritava: tenho sede, mas ninguém lhe deu água, nem tentaram dar. Topou um que trouxe, só que não trouxe água. Trouxe vinagre, fel, misturado com vinagre.
Porque vinagre sempre tem um que aparece para colocar fel na tua boca e para colocar vinagre amargo. Um copo d'água é mais difícil topar um, mas Jesus não está preocupado com isso. Não está preocupado. Simplesmente tentou colocar na boca de Jesus e fazer Jesus engolir o vinagre. Aquele vinagre era como se fosse para adormecer, para Jesus não sentir a dor que estava naquele corpo que ele estava. Mas Jesus não bebeu aquele vinagre. Só colocou na boca, mas ele não bebeu. Porque ele tinha que sofrer. Ele queria sofrer. Ele queria passar tudo aquilo que você iria passar. Era certo que eu ia sofrer, era certo que tu ia padecer, mas ele não quis que você sofresse, ele não quis que eu sofresse, ele não quis que nós sofrêssemos. Ele estava ali na cruz morrendo em agonia, mas ele queria fazer isso por você, queria fazer isso por mim, porque ele amou o mundo de tal maneira, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está o amor. Ele morreu por nós, para que tu não morresse. Ele fez tudo isso, para que tu não passasse nada disso, sem esperar um glória teu em troca. Porque se Jesus fizesse esperando um glória seu, de repente ele ficaria frustrado. Se Jesus fizesse tudo aquilo ali esperando um glória meu, tem dia que de repente você não quer nem abrir a boca para dar glória, mas ele fez isso sem seu glória. Ele passou tudo aquilo ali sem querer um aleluia seu, porque se Jesus fizesse esperando que tu desse um aleluia, de repente ele ficaria frustrado comigo e com você, porque tem dia que tu não gosta de dar glória, tem dia que tu não gosta de dar aleluia, mas ele morreu independente de você dar glória, independente de tu dar aleluia, ele morreu por mim, morreu por você, independente de eu dar glória ou de eu dar aleluia, ele morreu, independente de você querer dar glória, glorificá-lo, agradecê-lo, adorá-lo, ele morreu por nós, ele morreu por você, acredite nisso. E após, logicamente, dá a ele a fel, vinagre, ele continua, e ele continua dizendo, está consumado, está realizado, meu Pai. Quer dizer, aqueles que iriam para o inferno, se depender de mim, eu morro por eles. Está concretizado. Ninguém mais vai para o inferno se crê em mim. Ninguém mais vai para a perdição eterna se crê em mim. Está consumado. No hebraico é tetelestai. Fiz tudo, já está pago. O homem só não precisa mais condenar a perdição eterna, ninguém mais. Basta eles crerem em ti, Pai. Basta eles crerem em mim. Eu pago o preço por eles, meu Pai. Está consumado. E a Bíblia fala que a última e sétima palavra, ele ainda de olho aberto, já fechando o olho, ele disse, em tua mão eu entrego o meu espírito. E foi aí que a Bíblia fala que ele expirou. Expirou é o fôlego de vida. Saiu dele, mas ele, logicamente, morreu em corpo, mas em espírito ele estava vivo. E a Bíblia diz que o corpo dele foi colocado numa tumba de José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, depois de morto, passou 3 dias sepultado no sepulcro e na sepultura. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e está vivo. Não vou entrar mais em detalhes, só quero te dizer que Jesus está vivo. É o único homem na Bíblia que morreu, ressuscitou e está vivo. Teve outros que ressuscitou, mas morreu tudo. Muitos ressuscitaram. O filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva de Sarepta ressuscitou, mas morreu de novo, está tudo morto. Aquele homem que ressuscitou, que jogaram ele lá na tumba de Eliseu, ele ressuscitou, mas morreu de novo. Outros que foi ressuscitado, filho da viúva de Naim, ressuscitou, morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, morreu de novo no futuro. Todo mundo morreu. Lázaro que ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, Lázaro morreu depois. Aqueles homens que ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Mateus 27, 51, 52, 53, depois da morte e ressurreição de Jesus. Muitos mortos que morreram naquelas épocas, ressuscitou tudo, mas depois morreu tudo de novo. Eutico que morreu, Paulo orou, ele ressuscitou, morreu de novo. Aquela discípula Dorca, Tabita, que morreu e ressuscitou por Pedro a oração, morreu de novo. Seja lá quem ressuscitou e não era Jesus, morreu todo mundo. Que fosse no passado ou no presente. Que alguém orou e que morreu e que ressuscitou pela oração de alguém. Está tudo morto. Mas Jesus é o único que
ao morrer, ele ressuscitou ao terceiro dia e nunca mais morreu. Apocalipse 1,18 diz: eis que eu estou vivo para todo sempre, pelo século do século, e todos nós diremos sempre amém. Amém. Antes de dar as mãos para fazer uma oração, a pergunta não vai calar dentro da sua cabeça. Tu está ouvindo esse vídeo. A pergunta é: o que tu está fazendo com Jesus? Quando tu aceita, pronto, tu celebra. Mas quando tu rejeita Jesus e não quer Jesus, tu está do lado daqueles que estão dizendo crucifica. Não tem para onde tu fugir. O que fazes com Jesus? Quando tu aceita, tu celebra a ressurreição de Jesus. Mas quando tu rejeita Jesus, mesmo você achando que não tem nada a ver, a Bíblia diz que tu tem. Porque primeiro tu está condenado. Quando tu rejeita Jesus, a Bíblia diz que tu já está condenado. Eu estou dizendo. Eu não queria que tu fosse condenado. Eu quero que tu vá para o céu, mas nós. Mas quando tu não aceita Jesus, a Bíblia diz que tu está condenado. Aí tu fica do lado daqueles que disseram, crucifica ele. Mas quando você aceita Jesus, você celebra a ressurreição de Jesus. Faremos uma oração e depois da oração, quem quiser cantar e fazer o fechamento, que faça o fechamento. Nós vamos dar as mãos nesse exato momento. Vamos ficar em pé? Não, sentado. Sentado. Quero pedir ao pastor João para orar. Eu sei que aqui tem meu filho Melquisedeque, meu filho Kelvin Quetas, minha filha Kimberly Quetas, irmã Marinalva, irmã Mesina. Usei os termos irmãs, mas são pastoras. Fica à vontade. Pastor João pode orar. Maravilhoso Deus. Senhor, meu Deus e meu Poderoso Pai que Pai está querido no e mais alto eterno. dos céus. Estamos gratos Venho ao te Senhor, meu agradecer Deus. nesta noite, Estamos Pai, agradecidos, Senhor. por estar reunido nesta Estamos aqui hora nessa para falar casa, de Senhor, Ti, para te agradecer louvar, pelas para suas te santas adorar. palavras, para Te agradecemos nesta Deus. noite pelos Para hinos te adorar, meu cantados, Deus. pela palavra Pai expressada nesta celestial, Pai noite. querido, o Senhor conhece Pai cada um querido, de eu nós, quero nesta Pai. hora pedir ao Cada Senhor nosso, que meu continua Pai. nos Continua nos abençoando, abençoando. continua nos ajudando, Continua derramando nos da Tua graça e escolhendo, da Pai, da Tua Tua graça, bênção. meu Pai. Venha, Pai, Jesus abençoar amado, cada Deus um nesta eterno, noite reunidos continua aqui. abençoando, meu Pai. A irmã Mesina, Ó, Pai meu Deus, aqui querido, está teus filhos, meu nos Senhor da honrando glória, com a Tua seus- presença, seu que o povo. Senhor abençoe O ela, Senhor que o conhece Senhor cada cubra um com Teu pelo nome, o Senhor sangue. sabe. de Ó tudo. Deus, que amanhã o tem Senhor venha poder, dar uma meu Deus viagem amado, feliz. Venha abençoar, de meu Deus, guardar e esconder, cada um nesta Senhor, noite, cada a um minha de nós. esposa, a minha neta O Senhor é Deus, meu Kimberly, Pai, meu para neto livrarmos, é Kelvin, para guardar, o pastor para Fabiano, dar-nos a paz, meu neto para continuar Melquisedeque. abençoando. Ó Deus, Pai Senhor querido, da nesta glória, hora eu eu coloco creio a no cada grande um na Tua milagre, meu mão Deus. e te É no peço, nome de Deus, Jesus, a meu Tua Pai, que te proteção. clamamos. Eu É peço, no Pai, seu que o Senhor nome, venha Pai, guardar, que te venha pedimos, cobrir-nos com Teu Senhor. sangue, Só o Senhor venha pode ajudar nos poderosamente, poder, venha abençoar de uma maneira continuar, especial. Pai, com essa Venha obra, abençoar cada um em dos nome de meus Jesus, filhos, cada um dos meus buscando netos. e falando Venha do seu abençoar o amor. pastor Fabiano, Oi, toda a Jesus tua querido, meu família, Deus. todos Deus, Senhor os da teus glória, o Senhor irmãos, conhece, que o Senhor meu venha Deus, vem trazer cobri-los para com nós teu sangue o avivamento, precioso. Jesus. Pai querido, Meu Pai Pai querido, eterno, para que quero nós nesta possamos, noite dizer meu Deus. que a nossa Pai reunião, querido, ela Pai. não é em vão. Oh, meu Ela não Deus, foi em eu vão, creio, pois Jesus. reunimos para te adorar, para Somente bendizer para o teu bendizer santo seu nome. santo nome, E queremos Senhor. pedir a tua Oh, ajuda, meu queremos Deus, dá pedir, nossa Pai, que ajuda, envie o Senhor. teu anjo ao lado de Eita, cada um. Deus Envie o eterno, teu nós anjo, Pai, precisamos para muito de proteger ti, a meu cada Pai. um. E que Em venhamos teu a cada nome te momento sermos clamamos, Senhor. protegidos. Pai querido, É, venha meu dar a Deus cada um uma amado, boa em nome noite de de Jesus. descanso. Sim, Toma todos nas tuas mãos Sim, santas, meu na tua Deus. mão poderosa. Em nome de Pai Jesus. querido, reveste-nos do teu poder, Sim, da meu tua Deus, graça e em do teu nome de Espírito. Jesus. Fica conosco, Fica, Pai, Senhor, nos conosco, que ajuda. abençoe que todos É o que eu te essa peço live. e te agradeço no Meu nome Deus, de se Jesus. sinta assim. Amém, Amém. Jesus. Graças a Amém. Deus. Amém. Antes de quem quiser cantar, o Kelvin e a Kimberly, se quiser viajar comigo, eu levo. Olha. Pronto, pode cantar, quem quiser. Ai. Fala, irmã, pode cantar, irmã, não, sabe que eu Eu não, irmã Mesina. Canta aí, Fica à vontade, Mesina. minha parte aqui. Tá um hino aqui bem pequenininho. Pode ficar à vontade, aqui é a minha parte aqui, ó, pra todo mundo já que Voz não tem não, mas Jesus pode ajudar que vocês me ajudem. É. Em 3.
Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, amém. Amém, Jesus.